Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Sim? Tudo certo? Então vamos lá! E vamos começar organizando os nossos materiais. Pegue seu caderno, aquele que você já vem fazendo as anotações de geografia, ou uma folha. Separe também seu lápis de escrever, apontador, lápis coloridos, aqueles materiais de sempre. Ah, também separe uma régua, tudo bem? Se você tiver uma mesa para apoiar os seus materiais, ótimo. Se não tiver, use um livro firme ou uma caixa, certo? Para ajudar, né? Para fazer as atividades. Tudo bem? Então agora eu vou dar alguns minutinhos para vocês anotarem o número da aula de hoje, a data e terminarem de organizar os materiais. Eu já volto. Tudo pronto, terceiro ano? Terminaram de se organizar? Ótimo! Se está tudo pronto, vamos começar relembrando a aula anterior. Vamos lá? Então observem aqui com a professora que na nossa aula anterior trabalhamos bastante aqui essa maquete, essa planta que Otávio fez. Estão lembrados? Sim? Que transformamos a maquete do Otávio numa planta, substituímos todos os legos por cores e fizemos inclusive, olhem lá, uma legenda que nos ajudou muito a identificar a localização, a disposição e quais eram todos os elementos da planta do Otávio, certo? Muito bem! Depois também trabalhamos com essa aqui, com essa representação que o professor Marcos fez pra gente. Lemos a legenda desse mapa, identificamos a posição de cada elemento, onde estava o hospital, o mercado, a padaria, o parque, a escola e a loja, observando os símbolos que o professor Marcos selecionou para cada um desses espaços. Depois, nós trocamos, olhem lá, cada símbolo por uma cor. Hospital, por exemplo, marrom, olhem lá, lembram? Aí fomos trocando o mercado roxo, colocamos na representação, a padaria em laranja, olhem lá.
E depois o parque em verde, a escola em amarelo e por fim a loja nós colocamos em vermelho. E assim trocamos os símbolos por cores na representação. E lembrei vocês que muitas vezes os mapas fazem isso. Depois nós fizemos uma atividade também. Nós criamos símbolos. Olhem lá, para alguns elementos que nós selecionamos de um bairro. Podia ser o seu bairro ou um bairro qualquer, né? Então vocês fizeram primeiro essa lista aí de alguns elementos de um bairro. Depois desenharam cada um desses elementos da paisagem. E depois criaram um símbolo para cada um deles. Então, crianças, essa atividade está aí no seu material? Eu espero que sim. Agora, nós também vamos observar um dos mapas que apareceram na nossa aula. Esse mapa aqui de regionais da cidade de Curitiba. Então, cada regional tem uma cor. E para saber qual é a regional, eu preciso olhar no mapa, certo? Qual o nome daquela regional? Se eu tenho uma dúvida, qual o nome da regional em vermelho? Então eu vou lá na legenda e identifico. Olha, em vermelho é a regional Boa Vista, certo? Então aqui a legenda tem um papel fundamental. E nós também observamos um mapa de Curitiba com seus bairros. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Olhem só o mapa que nós observamos na aula anterior, bairros de Curitiba. Então percebam que a professora destacou 3 bairros ali, né? E para identificarmos qual é o bairro, nós precisamos recorrer à legenda. Vejam bem, ela está logo ao lado do mapa, com os 75 bairros de Curitiba, tá lá a numeração e o nome do bairro, certo? Então vamos observar aqui, ó. O 56 é o Boqueirão, vejam que está destacado grande ali, ó. 56 Boqueirão, segundo essa legenda. Vamos continuar? Aí nós temos o 53, o bairro Santa Cândida. E para finalizar essa leitura desse mapa, o número 1 é o centro. Vejam que eles estão circulados ali no mapa e destacados ao lado, certo? Então, será que tem crianças aí do outro lado que moram em um desses bairros? Sim ou não? Tem? Muito bem. Continuando, na sequência, nós fizemos uma atividade, certo? A professora pediu para que você anotasse e respondesse. Letra A. Qual é o nome do bairro onde você mora? Letra B. Qual é o nome do bairro onde fica a sua escola? Então, descobriram tudo isso? Sim? Muito bem. Algumas crianças estudam no mesmo bairro em que moram. A sua escola pertence ao mesmo bairro onde moram. Outras não. Precisam se deslocar para outros bairros para estudar, certo? Será o seu caso? Fiquei curiosa. Agora, vamos ver o tema da aula de hoje, a nossa aula de número 11. Hoje nós vamos falar de um tema super legal, orientação espacial. Então, vamos comigo nessa? Se você foi meu estudante o ano passado, certo? Você já tem algumas noções sobre isso, mas nós vamos revisitar esse tema, porque ele é um tema muito importante. Para ajudar na leitura dos mapas, por exemplo, para nos orientarmos, é necessário ter esses conhecimentos, certo? Então vamos lá, vamos começar. E para começar, eu trago aqui uma questão para vocês. Vocês me ajudam? Olha lá, um super ponto de interrogação. Como nos orientamos em nosso dia a dia? E aí, como nos orientamos em nosso dia a dia? Você já parou para pensar sobre isso? Vamos conversar um pouco mais sobre essa questão? Então vamos lá, observem aqui. Eu trago aqui algumas palavrinhas que a gente já conversou em outros momentos. À frente, atrás, à direita, à esquerda, para baixo, para cima. Estão notando essas palavras? São palavras que nós usamos normalmente. É muito comum utilizarmos essas palavras para nos orientarmos, para localizarmos os elementos, pontos de referência, não é verdade? Palavras que são utilizadas para isso. No entanto, elas são orientações muito pessoais, né? Elas são a partir do nosso corpo, das nossas referências pessoais. Então nós vamos pensar um pouco mais sobre essa questão. Por exemplo, ó lá, utilizamos os pontos de referência também para nos localizarmos, nos orientarmos no espaço. Vejam aqui esses exemplos. Vocês estão lembrados dessa turminha aqui, dessas crianças? Elas já estiveram conosco em outra aula. Então, eles indicaram para nós a localização
das suas casas. Vamos perceber aqui, vamos lá. A primeira criança diz o seguinte: eu sou o Lucas, moro no prédio em frente à igreja. Vou destacar. Vejam bem, ele mora no prédio. E onde é o prédio? É em frente à igreja. O ponto de referência que ele nos deu foi a igreja e indicou que é em frente à igreja, certo? Vamos ao próximo. Eu sou o Pedro, moro atrás do supermercado. Onde mora o Pedro? Me contem. Atrás do supermercado. Então vejam bem, ele mora próximo ao supermercado, mas não é ao lado, não é na frente, é atrás do supermercado. O último colega diz o seguinte: eu sou o Felipe, moro ao lado da padaria, no meio do quarteirão. Então vamos destacar aqui, ó. Ao lado da padaria, no meio do quarteirão. Ele já nos deu mais outras duas informações sobre a posição da sua casa. Olha que interessante. É muito comum utilizarmos esses pontos de referência para nos orientarmos, nos localizarmos. Agora vamos continuar aqui que eu tenho uma questão para vocês. Vejam bem. Mas como se orientar em espaços maiores, onde não existem pontos de referência? E aí, terceiro ano, como que nós podemos fazer isso? Vocês já pararam para pensar? Sim? Vejam esses lugares aqui. Olhem só. Uma floresta. Vejam bem. E agora? Como que eu faria para me orientar, me localizar, dizer minha posição numa floresta? Que tarefa difícil, hein? Mais um lugar. Deserto. E agora? Como se orientar num deserto? Será que fica difícil? Tem um supermercado ali para eu indicar? Tem um ponto de ônibus? Uma igreja? Tá difícil, hein? Vamos lá, mais um espaço em alto mar. Também seria um problema, certo? Pois é. Mas vou dizer para vocês, olhem só esse slide aqui. Você sabia que muitas pessoas já precisaram se orientar em lugares como esses? Como será terceiro ano que essas pessoas fizeram? Vejam bem, olhem lá. Essa é uma questão comum. Por exemplo, os navegadores já enfrentaram essa questão. Olhem lá, a professora trouxe aqui uma caravela para representar isso. Os navegadores, há várias centenas de anos atrás, já tiveram esse problema. Então eu vou contar aqui uma historinha para vocês. Vamos lá? Acompanhem comigo. Vejam lá. Há muito tempo, os navegadores enfrentaram este mesmo tipo de problema. Eles precisavam chegar a lugares importantes para o comércio da época. Mesmo com mapas nas mãos, corriam o risco de ficarem perdidos. Então, como fazer? Em qual direção seguir? Preocupados em atravessar com segurança os vastos oceanos e mares, desenvolveram algumas técnicas de orientação. Então, técnicas de orientação. Olha que interessante. Vamos compreender que técnicas são essas? Vamos lá. Olhando para o céu, descobriram que era possível orientar-se por meio das estrelas e dos astros como pontos de referência. Olhem só, a observação das estrelas, desses astros, ajudaram na orientação. Que interessante, certo? Vamos continuar. Vejam lá. À noite, por exemplo, olhem lá, uma noite, um céu estrelado. Estão percebendo esse céu estrelado? Então, olhem lá. Algumas estrelas destacavam-se no céu pela sua posição, por seu brilho ou pelo desenho que formavam. Foi assim que passaram a utilizar a estrela polar no hemisfério norte. Olhem, crianças! E no hemisfério sul, vamos ver? E o Cruzeiro do Sul no hemisfério sul. Olhem lá, para indicar as direções. Muito bem. Então, utilizando as estrelas foi possível se orientar. Então, aqui na noite, foi citado na história que lá no hemisfério norte, certo? Vamos observar aqui, ó, no hemisfério norte, acima dessa linha aqui, ó, hemisfério norte, acima da linha do Equador, hemisfério norte, toda essa porção aqui, essa metade da Terra, acima da linha do Equador, que é uma linha aqui, ó, que divide a Terra ao meio, certo? Então, aqui eles utilizam a estrela polar. Agora, no hemisfério sul, o Cruzeiro do Sul.
certo? E durante o dia, porque foi falado da noite, durante o dia, qual é o astro que eles utilizavam? Você imagina qual é esse astro? Você desconfia? Sim? Vamos ver aqui comigo? Vamos lá, vamos ver. Durante o dia, qual será o astro? Quem será que adivinhou? Olhem lá, o Sol, crianças, bem grande ali, o Sol, exatamente. Então, percebeu-se que o Sol nascia todas as manhãs na mesma direção. Ia se pôr numa outra direção todos os dias também. Então, eles perceberam que havia um movimento aparente do Sol. Olhem lá, destacado, a professora colocou a escrita ali, vou colocar novamente. Um movimento aparente do Sol. Isso mesmo, um movimento aparente. Por que aparente? Porque é importante nós sabermos, não é o Sol que se movimenta, certo? O Sol está no espaço, no universo, bem parado. Quem está se movimentando é o planeta Terra, nós que estamos girando. E daí nós temos a impressão que o Sol é quem se movimenta, mas não, somos nós, o planeta Terra, que está se movimentando. Então nós temos aquela impressão que o Sol está fazendo um arco no céu, do leste para o oeste, do local onde ele nasce até onde ele vai se pôr. Calma que a professora já vai falar mais sobre isso. E os navegadores também perceberam isso. Isso facilitou muito essa orientação. Então observe mais uma vez o slide. Ali nós estamos percebendo que é dia, o Sol está amanhecendo, notem essa imagem. Então, foi importante perceber isso, que o Sol surge ao amanhecer sempre na mesma direção. E ao entardecer, ele se põe na mesma direção todos os dias também. Observem aqui agora o pôr do Sol, percebam, olhem lá, o Sol indo embora, se pondo, e os navegadores atentos a essa questão, certo? Então aqui, olhem lá, movimento da Terra. A professora disse para vocês que é a Terra quem se movimenta, e esse movimento tem um nome, olhem lá no slide. A professora contornou em vermelho, quem lê para mim? Vamos lá. Qual é o movimento? Já descobriram? Rotação, isso mesmo. Vou mostrar aqui mais uma vez para vocês utilizando o globo terrestre. Vamos perceber aqui comigo. Então esse movimento é o movimento que a Terra faz em torno de si. Porque a Terra executa dois movimentos importantes. O movimento de rotação, que é o movimento da Terra em torno de si. A gente fala que é o movimento dela em torno do seu próprio eixo. Olha, vamos supor aqui, ó, vou mostrar aqui desta forma, ó. Ela girando em torno de si, aí a gente fala que é em torno do seu próprio eixo. Por isso que lá no desenho, vamos olhar novamente o slide, tem ali uma linha pontilhada, representando o eixo da Terra, certo? Ela gira inclinadamente, perceba, ela está inclinada ali. Olhem aqui no meu globo também. Vejam que ele está inclinado. Então ela gira em torno de si mesma. É um movimento de rotação. O outro movimento é o movimento de translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol, certo? Agora nós estamos falando de rotação, ok? Então, muito bem. Vamos, por falar nisso, eu trouxe aqui uma animação que mostra esse movimento. Vejam aqui com a professora, observem bem, para ilustrar a nossa aula. Olha que imagem bonita, mostrando esse movimento da Terra. Esse movimento de rotação é que dá essa impressão que o Sol se movimenta, certo? É que faz com que o Sol apareça todos os dias na direção leste e vai se pôr na direção oposta, na direção oeste. Ok, crianças? Observaram bem? Esse é o movimento de rotação da Terra, que dá origem aos dias e às noites, né? Promove essa sucessão de dias e noites, certo, terceiro ano? Muito bem. Então agora, vamos lá, vou destacar aqui para vocês. Acompanhe a leitura do slide comigo. Onde o Sol nasce foi denominado de leste. Olhem lá, eu destaquei. Leste. Onde o Sol nasce. Essa direção foi denominada de leste. Onde o Sol se põe foi denominado oeste. Muito bem. E a partir dessa observação, foram também organizados os demais pontos de orientação, que eu já vou mostrar para vocês. Olhem aqui no próximo slide. Em outras extremidades, nós temos o norte e o sul. Vejam lá, o norte e o sul.
ok? Agora eu vou mostrar uma imagem que nos ajuda a compreender isso, certo? Observem comigo esta imagem. É importante vocês perceberem que essa imagem é pela manhã. Porque como o Sol vai mudando de posição, é importante nós identificarmos o período da imagem. Porque se fosse no período da tarde, isso ali ia mudar um pouco, certo? Então é pela manhã. Então pela manhã o Sol está nascendo. E qual informação nós já temos? O Sol nasce todos os dias na direção leste. Isso mesmo, olhem lá. Eu vou até colocar aqui, ó. Olhem lá. O menino que está participando da atividade, vejam o que a professora colocou no bracinho dele, vejam lá, uma fita azul, o que isso quer dizer? Quem se lembra? Quem estava atento às nossas aulas? A fita azul representa a direita, o braço direito do menino, olha lá, é a direita do menino. Então vejam, olha o que aconteceu aqui. Este menino se posicionou da seguinte forma, ele estendeu seu braço direito para onde o Sol está nascendo. Então ele prestou atenção nisso. Ele observou onde o Sol está nascendo e estendeu seu braço direito. Então essa direção ali ele identificou como a direção leste, onde está o braço direito. Vejam bem. Olha lá, e o braço esquerdo ficou para a direção oposta. Vejam lá, para a direção oposta, ok? Então vamos perceber o seguinte. Agora, onde está o braço direito dele é o leste. Vejam que a professora contornou a letra L. Lá no chão, vejam, L, oeste. E o braço esquerdo dele está para o oeste, está na direção oeste. Vejam bem, esse Sol vai, ao longo do dia, fazer um movimento, esse é um movimento aparente, então ele vai sair da direção leste e vai para a direção oeste, certo? Aí, com esta posição, o menino conseguiu identificar as demais direções, tá? Nós temos o sul nas costas do menino e o norte à frente do menino. Perceberam? Viram só? Olhem lá, o norte, vou indicar. Ali é o norte, para frente. Certo, crianças? Muito bem. E o sul? Para trás, olhem lá. Coloquei as setas, vou colocar novamente, ó. O norte ficou na frente do menino e o sul nas costas do menino, certo? Muito bem. Agora percebam, é muito importante nós observarmos a posição do Sol e lembrarmos, no período da manhã eu vou estender meu braço direito para a direção onde o Sol está nascendo. Estendendo o meu braço direito, eu consigo identificar as demais posições, seguindo essa regrinha ali. Para o meu lado esquerdo estará o oeste, para o meu lado, para frente estará o norte e atrás o sul, certo? Muito bem. É importante e é interessante vocês observarem aí na casa de vocês como que é esse movimento do Sol. Perceberem, por exemplo, onde o Sol nasce, levando em conta as paredes da casa, as janelas. Por exemplo, na minha casa, o Sol, ele nasce numa parede, então ali eu sei que é o leste, para lá é a direção leste. E ele vai fazer, né, sua trajetória no céu e vai se pôr na direção oeste, que é na outra parede. A frente da minha casa pega sol o dia todo, porque é o norte. Sim, é o norte. Então eu tendo cuidado, fazendo esse esquema ali de estender meu braço direito para a direção onde o Sol está nascendo, né? Eu tenho a disposição das demais direções. Aí fica fácil. Fica como tarefinha para vocês perceberem como que o Sol, né, como que é esse caminhar do Sol aí na casa de vocês, qual direção ele nasce, em qual direção da casa ele está se pondo, certo? Então vamos continuar, porque essas palavrinhas são os pontos cardeais, exatamente o leste, o oeste, o norte e o sul. Receberam o nome de pontos cardeais. E eles aparecem, esses pontos cardeais, na Rosa dos Ventos, olhem lá. Se você foi meu aluno ano passado, nós trabalhamos a Rosa dos Ventos. Vejam bem, a Rosa dos Ventos, certo? Olhem lá, é uma estrela, né? Que aparecem ali, nesta está aparecendo o norte, o leste, o oeste e o sul, certo? Então agora, vamos relembrar um pouquinho da Rosa dos Ventos? Vamos lá? Vamos então fazer a nossa primeira atividade. Vamos desenhar uma rosa dos ventos no nosso caderno? Aí nós vamos aproveitar e anotar o nome dos pontos cardeais. Vamos lá? Então se prepare, pegue aquela régua,
Caso você não tenha, você dá teu jeitinho aí. Pega o material, uma caixinha, alguma coisa que você possa usar como apoio para riscar e ir fazendo a rosa. Vamos lá? Então, terceiro ano, vamos para a nossa atividade? Vamos lá? Olhem lá, atividade de número 1. Desenhe uma rosa dos ventos. Isso mesmo, olhem só. Vou até colocar aqui a rosa dos ventos. Vejam bem. Vamos lá? Você aceita esse desafio? Vamos desenhar a nossa rosa dos ventos? Sim? Então vamos lá. Mas eu vou desenhando com vocês, fazendo passo a passo, certo? Vamos ver aqui comigo. Vejam bem lá. Primeiro nós vamos iniciar fazendo uma cruz. Olhem lá. Percebam no slide. Estão vendo? Então vamos lá. Agora vamos nos organizar aqui. Vamos pegar o nosso lápis, a régua e vamos fazer essa cruz, certo? Então vamos lá. A professora vai desenhando aqui também, junto com vocês. Vamos lá. Tá? E aí, tranquilo? Conseguiram fazer a cruz, certo? Alguns foram mais rápidos que a professora, tenho certeza. E agora, depois de fazermos a cruz, olha que fácil que é. Sim, é bem fácil. Nós vamos fazer um X, olhem lá no slide. Vejam bem o slide. Nós vamos fazer um X aqui no meio, entre essa nossa cruz. Estão vendo no slide? Sim? Agora vejam aqui com a professora que eu vou fazer. E vocês fazem aí também. Então, a gente faz um xizinho aqui. Vamos lá? Certo? Do outro lado, um X. Então, conseguiram fazer? Sim? Muito bem. Agora eu vou até trocar de cor. Já fizeram um X? Sim? Então vamos lá. Agora a professora vai, olhem lá, vai mostrar aqui pra vocês. Olha o que nós vamos fazer, olhem bem no slide. Eu vou colocar novamente. Nós vamos puxar essas linhas aqui, ó. Vamos puxar uma linha ali. Vamos lá? Ó, viram o que eu fiz? Mais uma vez. Agora eu vou colocar do outro lado também uma linha, olhem lá. Estão vendo? Nós vamos até sair ali da ponta da cruz até o X. Vamos lá? Então eu vou trocar de cor aqui também, vou fazer azul. Da mesma forma. Vamos lá. Então, eu vou fazer ali, ó. Exatamente como apareceu no slide, hein? Exatamente. Ó lá. Certo? Ó lá, terceiro ano. Vamos lá. Vai ficar bonita a nossa rosa dos ventos, hein? Ó lá. Caprichadinha. Isso? Muito bem? Conseguiram fazer? Então, vamos lá. Vamos continuar. Ó lá no slide. A gente vai continuar. Nós vamos fechando ali, ó. Ligando a cruz ao X, certo? Então, vamos continuar. Mais um aqui, viram? Então, vamos lá. Fazendo isso. Prontinho? E aí? Prontinho? Conseguiram? Vamos ver o slide de novo? Vamos lá no slide, observem lá, que agora nós vamos continuar, olhem lá. Vamos fechar mais um pouquinho a nossa rosa dos ventos, vejam lá. Certo? Vou de novo, ó lá. Vamos ligar a cruz à pontinha do X, vamos ligar a pontinha da cruz ao X. Vamos continuando. Está fácil? Ou não? Certo? Já estamos acabando. Olhem lá, tudo bem? Mais uma vez no slide, vamos ver, olha lá, mais uma linha, nós vamos puxar, vou colocar novamente, olhem o slide, mais uma vez, e já estamos fechando a nossa rosa dos ventos. Vamos lá, finalizando. Certo? Muito bem. Agora, nós temos que escrever, vamos escrever? Vamos escrever o nome dos pontos cardeais. Aqui nós temos apenas os pontos cardeais. Vamos escrever os pontos cardeais? Vamos lá, escrevendo com a professora aqui. Vejam lá. Então aqui, ó, na ponta da nossa estrela, nós temos o norte. Então vamos lá. Norte. Embaixo aqui da ponta, nós temos o sul.
Aqui, ó, desse ladinho aqui à direita nós temos o leste. E aqui, ó, oeste. Tudo bem? Certinho? Então agora eu vou dar alguns minutinhos para vocês colorirem. Vamos colorir o nosso Rosa dos Ventos. Olhem lá, vamos colorir e vamos terminar de anotar os pontos cardeais. Eu já volto. Tudo bem, terceiro ano? Conseguiram finalizar a atividade? Coloriram a Rosa dos Ventos e anotaram os pontos cardeais? Muito bem! Ótimo! Agora nós vamos continuar conversando mais sobre essa questão de orientação. Entendemos até agora que os
pontos cardeais ajudaram e muito na orientação, certo? Já na época dos navegadores. E depois disso, foram sendo desenvolvidas outras formas de orientação que facilitavam ainda mais. Porque vejam bem, até agora nós entendemos que a observação dos astros é que ajudariam na orientação. Mas e se o tempo estivesse nublado, por exemplo? Já comprometeria isso. Se não fosse possível observar o Sol e nem possível observar as estrelas, isso já ficaria difícil. Então foram criados instrumentos que facilitaram isso. E um deles foi esse aqui, olhem lá no slide, a bússola, que é um importante instrumento de orientação. Percebam as imagens. Você já viu uma bússola? Ela era parecida com essa, por exemplo? É um instrumento interessante que ajuda a identificarmos as direções. Percebam ali. E ela tem uma agulha no centro dela. Vejam. Vejam como ela funciona. Percebam também que tem uma rosa dos ventos desenhada ali. A rosa dos ventos que nós desenhamos há pouco, ela só tinha os pontos cardeais, mas existem outros pontos também, os colaterais, os subcolaterais, que nós vamos estudar em um outro momento, certo? Mas é importante que vocês já saibam disso, que existem outros pontos também. Então aqui nesse slide nós temos essas bússolas. Aqui eu trago outra fotografia de bússola, percebam. Estão notando? Olhem lá. Aqui com a professora Dircélia eu também tenho uma bússola, eu vou colocá-la assim, né? Mas para utilizar a bússola a gente não pode colocá-la em pé, a gente tem que colocar ela assim, ó, na horizontal e esperar um pouquinho para que aquela agulha, olhem lá no slide, estão percebendo que tem uma agulha em vermelho ali naquela bússola? São vários modelos de bússola. Essa já não tem a rosa dos ventos embaixo, mas essa bússola aqui tem uma seta fixa embaixo. Aquela seta indica o norte, certo? Indica o norte. E aquela agulha, vejam, tem uma agulha vermelhinha ali. Ali está indicando, aquela agulha ali, quando ela parar certinho, ela vai indicar onde é o norte, certo? Essa agulha da bússola, ela é imantada, ou seja, ela é atraída pelo campo magnético da Terra. Isso mesmo, ela é atraída pelo magnetismo da Terra. Então essa agulha vai ser atraída pelo norte magnético da Terra. E a partir disso nós vamos encontrar a direção norte. E depois, com essa informação de onde é a direção norte, nós conseguimos perceber com a ajuda da bússola as demais direções. Onde fica o sul, que é a direção oposta, onde fica o leste, que é a direção onde o sol nasce, e onde fica o oeste, que é a direção onde o sol se põe. Então aqui nós temos um importante instrumento de orientação, que foi uma revolução, né, para as pessoas que precisavam se orientar. Olha que curioso. Mas não fica só nisso não. Outros instrumentos também foram criados. Olhem aqui nesse próximo slide. O GPS, vejam lá. O GPS, esse equipamento aqui foi desenvolvido utilizando informações dos satélites, isso mesmo, os satélites, esses equipamentos que ficam fora do planeta Terra e mandam várias informações para a Terra, várias informações. Elas fazem registros de imagem e fazem leituras também de temperatura, de posição, de localização das mais variadas funções. É muito interessante isso. Então, a partir desse sistema de posicionamento global, é possível achar a posição de qualquer elemento no espaço. Atualmente, muitos automóveis já estão equipados por GPS, os equipamentos celulares também já têm os GPS, então hoje em dia não dá mais para se perder, hein? É muito fácil utilizar esses aplicativos, esses softwares que te dão a posição, né? E que te ajudam a achar trajetos e caminhos. Olha só que interessante, isso tudo se aproximando mais do nosso cotidiano, da nossa vida, certo? Muito bem, crianças. Agora, nós vamos fazer uma atividade, isso mesmo. Vamos lá? Vamos fazer comigo? Vamos ver se você acompanhou certinho a nossa aula. Vamos lá? Vamos fazer um caça-palavras, olhem lá. Caça-palavras. Estão preparados? Eu tenho aqui algumas questões, hein? Todas relativas à nossa aula. Vamos lá. Olhando para o céu, os seres humanos perceberam que era possível se orientar pelas... E aí? Olhando para o céu, o ser humano percebeu que era possível se orientar pelos o quê?
Quem acha ali no caça-palavras? Vamos lá. Quem se lembra? A professora falou durante a aula. Vamos lá? Pelas? Vamos ver? Será que você achou? Será que você descobriu? Vamos ver, olha lá. Estrelas! Cadê estrelas no caça-palavras? Cadê? Me mostre. Nossa, tem criança que é rápida aí do outro lado, hein? Olha lá, estrelas, certo? Acharam? Muito bem, crianças. Vou pintar ali estrelas. Mais um desafio. Vamos ver. Durante o dia, é possível orientar-se utilizando o movimento aparente de quem? Quem faz o movimento aparente no céu durante o dia? O sol. Tá muito fácil. Vamos lá. Cadê o sol? Achem a palavra sol no nosso caça-palavras. Vamos lá? Olhem lá. Isso mesmo, terceiro ano. Vamos pintar sol. Próxima frase. A direção onde o sol nasce é denominada... E aí? Vocês estão lembrados? Conseguiram gravar? Onde o sol nasce é a direção? Vamos lá? Olhem lá no slide. Leste. Muito bem. E aí? Cadê a palavra leste no caça-palavras? Puxa, tá escondido, hein? Será que vocês acharam? Eu não achei ainda. Cadê? Leste, leste. Acharam? Aqui, eu achei também. Muito bem. Vamos pintar lá. Leste. Muito bem, já achamos 3 palavras no caça-palavras. Mais uma. Direção onde o sol desaparece no fim da tarde. E agora? Onde o sol desaparece no fim da tarde? Como nós chamamos essa direção? Ela recebe um nome. Qual é o nome dela? O quê? Isso mesmo, oeste, olhem lá. Oeste. Vamos achar? Cadê oeste? Será que tá fácil ou tá difícil? Ih, eu não tô achando, gente. Eu não tô achando. Acharam? Acharam? Ah, eu achei agora. Olha lá. Oeste. Muito bem. Vamos pintar aqui. Muito bem. Vocês estão de parabéns, hein? Vamos lá? Observem a imagem e responda. Vamos observar a imagem. Vamos ver a imagem aqui. Olhem lá. Então, a direção que fica nas costas do menino. Qual é essa direção ali? Qual é a direção que está nas costas do menino? Observe que tem ali umas imagens, uma escrita ali nos pés do menino. Qual é essa direção? Isso, sul. Posicionado daquela forma, com o braço direito voltado para onde o sol nasce. Nas costas do menino fica o sul. E cadê o sul no caça-palavras, hein? Cadê? Cadê? Vamos lá? Ah, eu já achei. Olha lá, sul. Tava fácil, sul. Muito bem. Agora, observando mais uma vez a imagem. Com esta posição, o menino tem na frente dele qual direção? Vamos lá, me respondam. Olha a imagem. Na frente do menino fica a direção? Qual é a direção que está na frente do menino? Que está à frente do menino? Norte. Muito bem. Direção norte. Vamos lá? Vamos achar a palavra norte no nosso caça-palavras? Norte. Ótimo, crianças. Parabéns. E não acabou ainda. Temos mais frases. Instrumentos utilizados para orientação. E agora, a professora falou há pouco de 2 instrumentos utilizados para orientação. Vamos ver? Qual será que nós temos no caça-palavras? Será que estão os 2 ou um só? Vamos ver. Olha lá, o primeiro, bússola, muito bem. E o segundo, GPS. Vamos achar agora lá? Vamos lá. 2 palavrinhas, vamos achar. E agora? Acharam? Ah, eu achei bússola, ótimo. Ih, tá faltando GPS, eu não tô achando. Quem me mostra onde que tá? Quem me mostra? Vai lá, mostra com o dedinho. Ali? Sério? Será que... Deixa eu ver. É mesmo, GPS. Então vamos pintar? Olha lá, bússola e GPS. Muito bem, vocês estão de parabéns. Participaram e muito. Eu sei quando vocês participam, hein? Isso mesmo. Então agora a nossa aula chega ao fim. Vamos fazer a revisão? Vamos lá? Olhem só. Reconhecemos o movimento aparente do Sol como uma possibilidade de orientação. Exatamente. Conhecemos as direções cardeais, leste, oeste, norte e sul. Também conhecemos instrumentos de localização e orientação. Bússola e GPS foram esses instrumentos. Certo, terceiro ano? Tudo bem até aqui?
Então, tá bom. Agora a nossa aula chega ao fim. A professora Dircélia se despede de cada um e deixa um super beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.